Rosimere Segurado, eu sou cientista política, professora da FESP, coordenadora do curso de Mídia Política e Sociedade. Hoje nós vamos tratar de um tema que é da maior relevância na atualidade. Vamos falar aqui um pouco com vocês sobre o fenômeno conhecido como fake news e desinformação. Nosso desenrola de hoje resolveu abordar esse tema, principalmente por nós pensarmos que estamos iniciando um processo eleitoral. Esse ano, nós vamos escolher prefeitos e vereadores de todos os municípios do país. E é nesse momento que nós temos que prestar muito atenção nas informações que são fundamentais e necessárias para nós decidirmos, o nosso voto. Afinal de contas, prefeitos e vereadores são fundamentais para as políticas públicas que vão gerir as cidades nos próximos 4 anos. E se nós não escolhermos candidatos comprometidos com isso, nós teremos sérios problemas no período futuro. Essa é uma questão muito importante porque nós nos esbarramos num fenômeno que é como escolher as informações de qualidade no momento em que nós estamos expostos a muitas informações. São informações que vêm da TV, são informações que vêm do rádio, dos jornais, das revistas e da internet, em blogs, redes sociais. Então, nós temos hoje, uma gama, uma quantidade muito grande de informação. Isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, também nos coloca uma outra questão. Essas informações são informações de qualidade? São informações que estão baseadas em fatos comprovados? É aí que nós chegamos na famosa fake news, na famosa desinformação. Primeiro, eu acho que assim, é importante nós lembrarmos que o termo fake news é um termo bastante polêmico. E é muito curioso que nós vemos esse termo ser utilizado por muitas pessoas de uma maneira quase indiscriminada. Então, às vezes, até brincando, a gente fala alguma coisa e alguém fala, isso é fake news. E às vezes até muitos responsáveis por compartilharem informações falsas falam que são vítimas de fake news. Fulano falou algo de mim, isso não é uma crítica, isso é uma fake news. Então, o que acontece com esse termo? É um termo que ficou muito inadequado, muito impróprio para a gente qualificar o que vem acontecendo na sociedade da informação. Poderíamos pensar, como dizem muitos jornalistas, que o termo fake news significa notícias falsas. E jornalistas vão dizer assim, se é falso, não é notícia. Por quê? Porque a notícia, ela tem um processo de averiguação, um processo de checagem de fatos, que se eles não forem comprovados, eles não podem ser noticiados. E é exatamente aí que começam os nossos problemas, porque na internet, em muitas plataformas, em muitas redes sociais, nós nos deparamos frequentemente com informações que são duvidosas, com informações que são enganosas. Então, é por isso que não vamos trabalhar aqui com esse termo que é fake news. Ele também acabou se tornando um termo bastante duvidoso e bastante impreciso para compreender o fenômeno que nós estamos falando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vamos falar aqui é sobre o conceito de desinformação. Então, acho que essa é uma coisa muito importante para nós pensarmos, e que elas podem ter formas diferentes. Então,
muitas vezes eu posso compartilhar uma desinformação para atingir alguém, alguma personalidade pública, e eu falei de eleição, isso acontece muito em processos eleitorais. O candidato X é meu adversário, eu falo, eu vou criar aqui um boato para afetar a reputação dele e para fazer com que ele perca a confiança dos seus eleitores. E vou lá e ponho nas redes. Isso é desinformação. E aí tem uma palavra que é fundamental para entender isso. É uma desinformação criada de forma intencional. Eu quero atingir alguém, eu quero manchar a imagem dessa pessoa. Então, vou lá e crio, né, uma desinformação, coloco nas redes. E o que vai acontecer muitas vezes, e nós sabemos disso, a pessoa afetada por isso, muitas vezes não tem condições de responder, né, de esclarecer aquilo que está acontecendo. E aí isso vai pelas redes e acaba virando uma verdade. Mas é uma verdade que não é baseada em fatos. Efetivamente, aquilo foi criado, né? Foi forjado para atingir aquela pessoa. E aí falar um pouco de fato. Eu acho que essa é uma discussão que tem que estar muito presente entre nós. O que é um fato? Um fato é uma coisa que eu posso comprovar, é uma coisa que existe. Então, se nós chegarmos aqui e falarmos do meu óculos é vermelho. Isso é um fato, né? Incontestável. E se alguém chegar e falar assim, o óculos azul da Rose? Isso é uma desinformação. Esse óculos não é azul. Então, essa é uma coisa que tem acontecido muito, isso que a gente vai chamar aqui, inclusive muito inspirado numa filósofa alemã importantíssima, chamada Hannah Arendt, que ela tinha um conceito que ela chamava de verdade factual. Né? Então, uma informação, né, que é baseada em fatos concretos, em fatos reais e que eu posso comprovar. Está aqui a cor do meu óculos. Esse é um primeiro aspecto muito importante para nós. E um outro aspecto muito importante é que às vezes a gente confunde a informação, a desinformação, a fake news, o fato e a opinião. E as pessoas podem dizer assim, mas isso é minha opinião. Eu tenho liberdade para ter a minha opinião. Lógico, nós ainda vivemos numa democracia e esse é um ponto fundamental da democracia, que haja liberdade para que as pessoas expressem as suas opiniões sobre os mais diferentes elementos da sociedade. Mas a opinião, ela tem que ter uma base no fato. Então, voltando aqui ao exemplo do meu óculos, né? O fato é, ele é vermelho. O que seria uma opinião? Alguém chegar e falar, esse óculos é muito bonito. A outra pessoa chegar e falar, eu não acho ele feio. A outra pessoa virar e falar assim, ele é bonito, mas ele não combina com o rosto dela. Ou a pessoa falar, não, ele é bonito e ele combina sim com o rosto dela. Tudo isso é opinião. Agora, nada e nem ninguém vai poder mudar o fato de que ele é vermelho. Então, eu acho que muitas vezes nós temos visto as pessoas falarem, essa é a minha liberdade de expressão, e isso é muito importante, volto a dizer, mas a liberdade de expressão não pode ser eu falar qualquer coisa completamente desconectada de fatos concretos, de fatos comprováveis. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para nós e uma parte da desinformação criada com a intencionalidade de atingir alguém, de afetar uma reputação de uma pessoa, ou de um grupo, ou de um partido, ou de um movimento social, é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar claramente nesse processo eleitoral como isso vai se dar. E são coisas muito diferentes, elas não são sinônimos. Então,
Fake news é uma informação falsa, é uma informação que não tem base em fatos reais. Desinformação, ela pode ser, né, uma informação enganosa, né, criada para afetar a reputação de alguém e que não está baseada em fatos que são comprováveis e uma verdade factual. A opinião e a liberdade de expressão, quando está descontextualizada, quando não tem isso como base, ela mina o processo democrático. E uma democracia, ela tem que lidar com uma coisa muito importante, que são as formas de comprovar aquilo que nós falamos, de fundamentar aquilo que nós falamos e de uma transparência sobre o que nós estamos falando. E aí eu gostaria, né, de dizer que também tem um tipo de informação que acontece muitas vezes, que às vezes a informação é até correta, é até real, mas ela foi descontextualizada. Então, se eu falar abolição da escravidão em 2018, a gente fala assim, bom, o Brasil aboliu a escravidão, embora ainda estejamos muito distantes de fazer uma igualdade racial na nossa sociedade, uma democracia racial de fato, mas isso foi em outro momento, foi em 1888. Então, percebem, quer dizer assim, quando descontextualizou, né, quando tirou fora, né, daquele momento em que esse fato realmente ocorreu, pode virar, sim, uma desinformação. Agora, a última coisa que eu gostaria de falar com vocês, que eu acho muito importante, é que muitas vezes a desinformação vem por aquele lugar que a gente menos espera, que são as nossas redes de confiança, amigos, familiares, né? Pessoas que trabalham com a gente vai lá, recebe pelo WhatsApp e fala assim, nossa, foi a tia Maricota que me mandou, mas ela jamais mentiria. Então, eu confio nela, só que eu não sei como e quem e qual a intenção de quem passou essa desinformação para ela. E aí, quando ela passa essa desinformação no nosso grupo da família, né, ela está compartilhando uma desinformação, mas ela não sabe. No caso dela, não tem intencionalidade, mas no caso de quem produziu isso, tem. Então, muitas vezes, nós somos usados e entramos numa rede de compartilhamentos de desinformação que nós não sequer sabemos. Então, por mais que eu tenha confiança, uma das coisas fundamentais para qualquer um de nós, e aí eu vou dizer exatamente no processo eleitoral, é importante conferir, é importante checar, é importante ver de onde veio essa desinformação. Então, eu acho que um ponto muito importante aqui para nós, nós pensarmos em algumas ferramentas possíveis para a gente se proteger dessa avalanche, né, de desinformação que tem minado o nosso processo democrático e que, infelizmente, já foi assim nas eleições de 2018 e acredito eu que, infelizmente, se repetirá agora nas eleições de novembro de 2020. Então, acho que algumas dicas que são importantes para a gente prestar um pouco mais de atenção. Primeiro, desconfiar de títulos muito bombásticos. Então, para além de ler pelo WhatsApp que eu recebi ou pela plataforma que eu acessei da internet, é bom eu olhar em outros lugares. Aí eu vou lá, olho, vejo numa emissora de rádio, vejo no telejornal, vejo numa revista, olho em várias plataformas e falo, ninguém está dando isso. Que estranho, né? Então, provavelmente, essa é uma desinformação. Então, quanto mais, né, bombástica, por quê? Para atrair a nossa atenção
E para atrair a nossa atenção, eu descobri isso, eu preciso informar todo mundo que eu conheço. E aí é quando eu começo a entrar nesse fluxo, nesse circuito de compartilhamento da desinformação. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Pensa antes mesmo, 2, 3 vezes antes de clicar e compartilhar para que a gente não gere também a desinformação. Outra coisa interessante seria nós pesquisarmos algumas fontes. Então, por exemplo, né, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais serão fontes importantes nesse momento da eleição. Então, quando eu falar tal candidatura foi impugnada, aí você olha e fala assim, mas quem está dizendo isso? Ah, quem está dizendo isso é o Tribunal Regional Eleitoral. Aí você fala assim, bom, aí tudo bem, entra lá no site deles, confere. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Muitas vezes nós vemos notícias sem referências, sem fontes, e é por aí, quer dizer, que vão se escondendo aqueles que inescrupulosamente querem nos enganar para tirar algum proveito disso, seja um proveito político, seja um proveito econômico. Então, eu acho que é muito importante nós pensarmos nisso também, né? Eu acho que existem muitas formas de nós checarmos isso. Eu acho que eu passei aqui algumas pistas para vocês, né, de sites, de autoridades que organizam o processo eleitoral, grandes jornais, revistas, emissoras de rádio e de TV. E sabe por que é importante? Algumas pessoas falam assim, ah, mas será que uma emissora de rádio também, né, não pode compartilhar uma desinformação? Ou um telejornal? Eu acho que até pode, e isso é possível acontecer. Mas qual é a grande diferença? Se eu descobrir que uma emissora está fazendo isso, nós podemos, inclusive, entrar com medidas judiciais para que ela tire isso do ar e se retrate. E eu tenho aonde ir e eu tenho a quem me destinar. Agora, quando não tem uma identificação de quem produziu e de quem está distribuindo, está compartilhando essa informação, aí eu vou reclamar onde? Não tem onde reclamar. Aí eu vou protestar onde? Aí eu vou questionar com quem? Não tenho como fazer isso. Se detectou que há uma desinformação, que há uma notícia falsa, não se cale. Existem muitos canais entre sites, entre blogs, entre emissoras de rádio e TV, entre jornais, entre organizações não governamentais que eu posso denunciar. Olha aqui o que eu recebi no meu celular. Como vamos fazer isso, né? Como vamos checar essa informação? E pensem muito nisso, né? Pensem que esse processo eleitoral é um processo eleitoral importantíssimo. A nossa vida cotidiana, ela se dá no município, ela se dá na cidade, é na cidade que tem um buraco na rua, é na cidade que tem a enchente, é na cidade que estão os postos de saúde, as escolas. Então, a eleição municipal é da maior importância. É para que a gente viva em cidades melhores, para que a gente possa cuidar melhor da saúde da nossa população, da educação, do transporte, né? Ou seja, que a vida do cidadão seja melhor nas cidades. Mas isso só vai ser possível se nós tivermos candidatos que, né, tenham esse compromisso com as políticas públicas e que tenham o compromisso também, que é muito importante, de falar francamente, de falar a partir dos fatos, de fazer a política como um jogo limpo, como um jogo transparente, em que ele pode ter diferenças com outros candidatos, em que ele pode, né, não concordar com o programa de outros candidatos, mas que ele tem que dizer isso abertamente,
transparente e não utilizando de mentiras, não utilizando de falsificações, mas usando daquilo que é a maior riqueza da democracia, que é a liberdade, que é a transparência e que as pessoas possam falar frente a frente, debater com respeito, com dignidade, porque é isso que os cidadãos do nosso país merecem, é isso que as eleitoras e os eleitores do nosso país merecem. Pensem nisso. Confiram tudo aquilo que vocês receberem, seja lá qual meio for, e façam boas escolhas. Um abraço a todas e a todos.